Se estás com ciúmes, vai para casa. Foi o que ela disse. Eu fui. O som das ondas ainda batia contra a areia, mas dentro de mim, tudo ficou mudo. Os risos, as vozes, até a música que vinha do bar da praia, tudo desapareceu. Só restou aquele eco seco, cruel, como uma sentença. Vai para casa. Chama-se Mira. E durante muito tempo, eu achei que ela era o tipo de mulher que fazia o mundo girar mais rápido, carismática, ruidosa, sempre o centro da atenção. Quando ela entrava numa sala, até o ar mudava de direção. E eu era o tipo de homem que gostava de silêncio, de observar primeiro, falar depois. Talvez seja por isso que ela me escolheu, o contraste a fazia brilhar mais. No início, essa energia dela parecia vida, mas com o tempo, percebi que o que me fascinava também me feria. Meira não precisava apenas ser amada, ela precisava ser vista, e cada olhar que ela conquistava era como um troféu invisível. O problema é que esses troféus nunca eram suficientes, nem quando eu estava ali, ao lado dela, inteiro, presente. Lembro-me de uma noite num restaurante em Lisboa. Um amigo fez uma piada sobre o vestido dela e ela riu alto demais. Olhou para mim e disse: "Amor, não sejas tão sensível." Naquele instante, percebi algo. Ela nunca quis ferir, mas também nunca se importou se doía. E é isso que mata o amor, não a traição, mas a indiferença disfarçada de charme. Por muito tempo, tentei convencer-me de que era coisa da minha cabeça, que eu era o ciumento, o inseguro, mas o coração tem uma forma estranha de sussurrar verdades quando a razão se cala. E o meu já me avisava. Um dia, ela vai testar o limite. Esse dia chegou numa praia qualquer, sob o sol que queimava mais por dentro do que por fora. Quando ela chamou outro homem, o guia do passeio, e rindo, pediu que passasse protetor nas costas dela, eu não senti raiva. Senti libertação, porque ali, diante de todos, ela não me humilhou. Ela apenas me mostrou quem sempre foi. E quando disse: "Se estás com ciúmes, vai para casa", não era um convite, era um desafio, um jogo de poder. Mas, pela primeira vez, eu decidi não jogar. Peguei a toalha, levantei-me devagar e caminhei até o mar. A espuma tocava os meus pés e percebi que o silêncio, aquele mesmo que sempre me definiu, era agora a minha resposta. Naquele instante, antes de partir, entendi algo simples. Alguns amores não acabam com gritos. Acabam com uma frase dita alto demais e com um coração que finalmente escolhe calar. Mas esta história não começou na praia. Começou muito antes, quando o amor virou espetáculo e eu comecei a desaparecer nos bastidores. A verdade é que aquela viagem nunca foi sobre descanso. Foi sobre provar algo, embora eu só tenha percebido depois. Mira queria mostrar ao mundo o quanto era amada. E eu, talvez, só queria acreditar que ainda fazia parte desse mundo dela. Chegamos à praia num sábado de manhã. O sol já ardia, o vento cheirava a sal e bronzeador. O grupo dela, 6 amigos, todos com os telemóveis em riste, filmava cada passo, cada gargalhada. Para eles, nada era vivido, tudo era postado. E Mira, ela brilhava ali. A lente adorava-a, e ela adorava ser adorada. Eu fiquei em silêncio, observando. Não por timidez, mas porque já sabia o que vinha a seguir. Ela sempre precisava de palco. E quanto mais público, mais ousado o espetáculo. Às vezes, olhava para ela e pensava: será que ela sabe que existe vida fora da câmera? No primeiro dia correu tudo bem. Bebemos, mergulhamos, rimos ou fingimos que ríamos. Ela dançava na areia, o sol nos ombros, a música alta. A cada olhar masculino, ela respondia com um sorriso treinado. E eu, como sempre, fingia não notar. Porque no amor, fingir é uma forma de sobrevivência. Mas dentro de mim,
Algo já se movia. Um desconforto antigo, conhecido, aquele que aparece quando percebes que és o único que leva o nós a sério. E cada vez que Mira se inclinava demais para ouvir alguém, ou ria alto de uma piada qualquer, uma parte de mim se retraía um pouco mais. Recordo uma noite meses antes. Estávamos num bar de Lisboa, e ela reencontrou um amigo antigo. Eles trocaram olhares longos demais, risos cúmplices demais. Quando questionei, ela respondeu o de sempre. Relaxa, amor. Sou apenas simpática. Apenas simpática. Essa frase tornou-se o refrão da nossa relação, tão repetida que perdeu o sentido e levou junto o respeito. Naquela praia, essa frase ecoava em tudo que ela fazia. Cada gesto, cada riso, cada toque calculado. Era como se ela dissesse: olha como todos me querem. E mesmo assim, eu fico contigo. Mas o amor não é medalha para ser exibida. E naquele calor, percebi que estava mais cansado de ser espectador do que com ciúmes. A areia colava à pele e o riso dela misturava-se com o som das ondas. E por um instante, juro que desejei que ela olhasse para mim, não como parte do público, mas como o homem que ainda tentava amá-la em silêncio. Mas ela não olhou. E quando finalmente olhou, foi apenas para me testar, porque naquele segundo dia, sob o mesmo sol e a mesma areia, começou o verdadeiro jogo. O jogo do ego e a frase que terminaria tudo. O segundo dia começou com o mesmo sol, mas algo no ar estava diferente. Aquelas pequenas tensões que pareciam invisíveis no primeiro dia, agora pesavam entre nós como nuvens de tempestade. Mira vestia um novo biquíni, vermelho, provocador, e movia-se pela praia como quem sabe que todos olham. O grupo filmava stories, o guia turístico. Léo, um rapaz simpático, tatuado, abria sorrisos fáceis. E ela, claro, transformou isso num palco. Riu alto demais. Tocou-lhe o braço. E quando o sol começou a arder nas costas, ela nem olhou para mim. Simplesmente virou-se para ele e disse: "Podes pôr protetor em mim, por favor?" Os amigos riram. Léo hesitou, talvez, percebendo que algo ali estava errado. Mas ela insistiu, com aquele sorriso que misturava charme e desafio. E eu fiquei parado. Tinha o frasco na mão, mas ela fingiu que não viu. Naquele instante, percebi que não se tratava de ciúmes. Era sobre respeito. E o respeito, quando se parte, nunca volta inteiro. Quando a voz dela atravessou o som das ondas, foi como um golpe. "Se estás com ciúmes, vai para casa." Ela disse alto, alto o suficiente para o grupo inteiro ouvir. E, de repente, tudo parou. As risadas congelaram, os olhares desviaram. O vento pareceu calar-se. Por um segundo, pensei em responder, em lembrar-lhe tudo o que vivemos. Mas percebi que qualquer palavra minha seria combustível para o espetáculo dela. E eu já não queria ser parte do show. Olhei para ela. Os óculos escuros, o sorriso forçado, a pose de quem acha que venceu. E apenas disse: "Está bem." 2 segundos de silêncio. 2 segundos que soaram como o fim de uma era. Levantei-me devagar, sacudi a areia e comecei a caminhar. Atrás de mim, ouvi a voz dela agora menos confiante. "Adam, estás a sério? Não estragues o dia. Estás a dramatizar." Mas o pior erro que se pode cometer é achar que o outro nunca terá coragem de ir embora. O sol queimava meus ombros, mas por dentro sentia-me leve. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia raiva. Sentia paz. Uma paz estranha, limpa, como se cada passo na areia apagasse uma versão antiga de mim. E enquanto me afastava, percebi: às vezes o fim não chega com gritos, chega com a ausência deles. Deixei a praia sem olhar para trás. Voltei ao hotel. Cada som, o fecho da mala, o clique da porta, o ronco do elevador, parecia marcar o ritmo de uma libertação. E foi ali,
no silêncio do quarto, que o amor acabou. Mas o que eu não sabia é que o verdadeiro espetáculo ainda estava por começar, e que o silêncio que eu escolhi iria custar-lhe mais caro do que qualquer vingança. O quarto do hotel estava silencioso, tão silencioso que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado, e o meu próprio coração batendo num ritmo calmo, quase aliviado. Dobrei as roupas com cuidado, como quem recolhe pedaços de uma vida que já não cabe na mala. O telefone vibrava, insistente, sobre a mesa. O nome dela piscava na tela. Primeiro mensagens, depois chamadas, depois silêncio de novo. Sai sem pressa. Entreguei a chave na recepção. O funcionário sorriu. Perguntou se a senhora Mira também iria sair. Respondi, não, ela fica. Ele acenou, e naquele aceno havia algo que parecia entender, como se percebesse que eu estava a deixar algo mais pesado do que uma mala. No táxi para o aeroporto, o sol já se punha. Peguei no telemóvel. Dezenas de notificações. Mensagens dela. Não acredito que saíste mesmo. Estás a exagerar. Volta, vamos falar. Daima. That's video scene being say. E depois a que me fez sorrir de verdade. O hotel quer que eu pague a tua parte. A minha conta não passa. Podes transferir o dinheiro? Olhei para aquela frase e percebi. O preço da humilhação chega sempre mais cedo ou mais tarde. E às vezes vem em forma de fatura. Não respondi. Bloqueei o som, encostei a cabeça no vidro e deixei o silêncio fazer o que as palavras nunca conseguiram. Pôr um ponto final. Horas depois, já em casa, o telefone voltou a vibrar. Um número desconhecido. Era Daniel, um dos amigos dela. Ei, mano, só para avisar. Ela está a perder o controlo. O cartão não passa. O hotel quer dinheiro. Está a chorar na recepção. Li aquilo devagar. Depois escrevi apenas 2 palavras. Ela aguerece. E foi aí que entendi a lição. O silêncio não é vingança. É fronteira. É o som que se ouve quando deixas de te explicar a quem nunca quis entender. Mais tarde, alguém enviou uma captura de ecrã. A publicação dela no Instagram. Uma foto do pôr do sol. Legenda. Quando amas alguém inseguro, ele sempre vai encontrar um motivo para fugir. Os comentários foram implacáveis. Os próprios amigos responderam. Fugir? Ele apenas te ouviu. Respeito não é fraqueza. Ela apagou o post em minutos. Mas o estrago já estava feito. Pela primeira vez, não precisei de me defender. A verdade falava por si. Fechei o telemóvel e olhei pela janela. A noite estava calma, sem drama, sem barulho, sem ela. E pela primeira vez em muito tempo, paguei um preço alto, mas comprei paz. No dia seguinte, o telefone tocou outra vez. Era ela. A voz tremia. E o que começou como orgulho, agora soava como arrependimento. Mas a essa altura, já não se tratava dela pedir perdão. Tratava-se de eu decidir se ainda precisava ouvir. O telefone tocou pela manhã. O número era novo, mas o silêncio do outro lado era familiar. E eu atendi. Durante alguns segundos, só se ouvia a respiração dela curta, trêmula, como quem ensaia coragem. Tu realmente me deixaste lá, Adam. Tive que ligar à minha mãe para pagar o hotel. Sabes o que é isso? Humilhação. A voz dela não era a mesma. Sem riso, sem ironia. Só medo. E talvez um pouco de arrependimento. Fiquei calado, porque às vezes o silêncio é a única forma de deixar o outro ouvir o que nunca quis escutar. Ela continuou. Nem sequer perguntaste se eu estava bem. Depois de tudo o que vivemos, é assim que acaba? Fechei os olhos. A lembrança da praia voltou como uma maré. As palavras, o riso dos outros, a dor de ser reduzido a um espetáculo. Não foi por um dia, Mira. Respondi, Somos Zolmo. Foi por todos os dias em que achaste que o respeito era uma brincadeira. I quote. Ela tentou interromper, mas eu continuei.
Aquela frase na praia não doeu por ser cruel. Doeu porque revelou quem tu sempre foste. Do outro lado, ouvi um soluço contido. Depois, um sussurro, fraco. Tu mudaste. Sorri, mas sem alegria. Não, Mira. Só deixei de confundir o teu caos com paixão. Silêncio. Longo, pesado. O tipo de silêncio que carrega fim e libertação ao mesmo tempo. Sabes o que mais dói? Ela disse, já com voz quebrada. Tu não lutaste por mim. So, tens tu, of 15 mooring-sided. Respirai fundo. Tu disseste para eu ir para casa, lembras-te? Eu só obedeci. Foi a última coisa que nos dissemos. Não houve gritos, nem pedidos, nem lágrimas. Só o som da chamada a terminar. Um som pequeno, mas que parecia encerrar um ciclo inteiro. Coloquei o telefone na mesa e fiquei ali, a ouvir o próprio silêncio encher o quarto. Nesse instante percebi, às vezes, crescer não é perdoar nem vingar. É apenas aceitar que o amor não basta, quando o respeito já morreu. Nos dias seguintes, ela não voltou a ligar. MU. E, curiosamente, a vida começou a ficar calma. Uma calma estranha, quase desconfortável, como se o corpo ainda não soubesse viver sem o drama. Mas essa calma tinha outro nome: paz. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Sem mensagens, sem notificações, sem o som familiar do nome dela a piscar no ecrã. No início parecia vazio, como se o silêncio fosse uma casa demasiado grande. Mas com o tempo percebi, não era vazio, era espaço. E espaço também é uma forma de liberdade. Comecei a acordar cedo. Tomava café devagar, sem pressa de responder a ninguém. Ouvi música antiga, voltei a correr à beira do Tejo, coisas simples que antes pareciam pequenas, mas agora sabiam a vida. E foi aí que percebi. A paz não chega com barulho. Chega quando deixas de precisar provar que tens razão. Certa noite, num jantar de trabalho, conheci a Clary. Nada nela lembrava Mira. Falava baixo, ouvia com atenção, sorria com os olhos. Não tentava preencher o ar com a própria voz. E isso, curiosamente, fez-me querer ouvir mais. Conversamos sobre viagens, livros e sobre como as pessoas confundem drama com intensidade. Ela disse algo que ficou na minha cabeça. Às vezes, o amor maduro não é fogo, é brisa. Sorry. Pela primeira vez, não senti necessidade de impressionar, nem medo de ser esquecido. Estava apenas presente. Alguns dias depois, Clary chegou atrasada a um encontro. Antigo eu teria ficado impaciente, ensaiando discursos sobre respeito e tempo. Mas dessa vez, limitei-me a olhar o rio, a sentir o vento, e quando ela chegou, apenas disse: "Está tudo bem, estou a gostar da espera." E percebi que aquela calma, era o verdadeiro sinal de mudança. Porque paz não é tédio. É o que acontece quando o teu coração já não precisa de ruído para se sentir vivo. Metarde, Daniel mandou mensagem outra vez. Disse que Mira estava de volta à cidade, a contar a todos que aprendeu a lição. Li a mensagem, respirei fundo e escrevi apenas: "Desejo-lhe sorte." Não por desdém, mas porque finalmente entendi. Algumas pessoas não precisam do teu castigo, precisam apenas da tua ausência. Fechei o telemóvel, olhei pela janela e o reflexo no vidro mostrou um rosto tranquilo, sem raiva, sem dor. Apenas alguém que, depois de perder o amor, encontrou-se a si mesmo. "Se estás com ciúmes, vai para casa." Ela disse isso um dia, sem saber, que me estava a empurrar para o lugar onde eu realmente pertencia. Em casa, dentro de mim. Às vezes, o maior ato de amor é simplesmente escolher a paz. E tu? Terias ficado para discutir, ou terias partido para te encontrares outra vez?